Os pais levam a irmã de férias em vez de mim. Mais tarde ela arruinou as férias da família e foi presa. Agora os meus pais apercebem-se finalmente das suas verdadeiras cores. Tenho 25 anos e passei a minha vida inteira a viver à sombra da minha irmã mais nova, 22 anos. Vamos chamá-la de Kátia. Desde pequenos que ela era a menina de ouro, a que nunca fazia nada de errado. Fazia birras no meio do supermercado? É muito viva. Menti aos meus pais depois de mexer nas minhas coisas? Está numa fase difícil. Despistou o carro da minha mãe porque ia mexer no telemóvel? Está com muita pressão na faculdade. Entretanto, eu seguia todas as regras, tirava boas notas, ajudava nas tarefas de casa e até cuidava da Kátia quando os meus pais estavam demasiado ocupados, e, mesmo assim, parecia que não existia. Tentava não deixar que isso me afetasse. Pensava, um dia, eles vão abrir os olhos. Mas esse um dia parecia nunca mais chegar. O pior aconteceu há cerca de 3 meses. Todos os verões, a minha família faz uma grande viagem. É a única tradição que realmente conseguimos manter, normalmente um resort perto da praia ou uma escapadinha em algum parque natural. Só nós os 4. Este ano, estava entusiasmado como sempre. Mas quando mencionei o assunto num grupo familiar no WhatsApp, algo simples como já decidimos para onde vamos este ano, não recebi resposta nenhuma. Achei que ainda estavam a decidir. Passou uma semana. Depois 2. Silêncio. Foi então que, numa terça-feira qualquer, vi uma história no Instagram que quase me fez deixar cair o telemóvel. Lá estava a Kátia, estendida numa espreguiçadeira junto à piscina, com um copo na mão, e a legenda a viver a minha melhor vida. Ao fundo, reconheci imediatamente o resort onde tínhamos estado há 2 anos, em Cancún. O mesmo que eu tinha dito que gostava de voltar. E o pior? Nos slides seguintes, vi os meus pais mesmo ali ao lado dela, a brindar e a sorrir, como se estivesse tudo normal. Tinham ido sem mim. Sem mensagem. Sem chamada. Sem convite. Nada. Tentei ligar logo à minha mãe. Não atendeu. Liguei ao meu pai. Caixa de correio. Mandei mensagem a Kátia. Leu e não respondeu. Fiquei completamente em choque. Olhei para aquelas stories durante horas, com o coração a afundar-se. Nem estava zangado, só, vazio. Quando finalmente voltaram, 2 semanas depois, recebi uma chamada da minha mãe, a agir como se não fosse nada. Pensamos que não te ias importar de faltar este ano. Estás sempre tão ocupado com o trabalho, disse ela, como se isso fosse desculpa. Eu sou freelancer. Faço meu próprio horário. E tinha-lhes dito que estava a deixar o verão livre para a viagem. Nem consegui responder. Foi aí que senti algo a mudar cá dentro. Já não era só tristeza, era amargura. A sensação de que, por mais que fizesse, ia ser sempre o plano B. O último a ser lembrado. Mas o karma tem uma maneira engraçada de aparecer, sem avisar, e em força. Porque, 1 mês depois, convidaram-me para uma segunda viagem em família, desta vez para a região do Algarve, e insistiram que a Kátia também fosse para voltarmos a unir-nos. Estive quase para recusar, mas algo me dizia para aceitar. E o que aconteceu nessa viagem? Digamos apenas que as mentiras da Kátia finalmente vieram ao de cima, com direito a luzes da polícia, gritaria em público e uma família inteira com a cara enterrada de vergonha. Pois, decidi ir. Ao início, pensei em ir só para marcar presença, manter a distância, beber umas caipirinhas e ver o circo arder de longe. Mas, no fundo, acho que queria respostas. Queria que os meus pais reconhecessem o que tinham feito. Mesmo um pedido de desculpa a meio gás já teria significado muito. Mas isso? Isso nunca ia acontecer. Desde o momento em que chegamos ao resort no Algarve, o ambiente estava tenso. A Kátia já estava no seu modo diva completo, a queixar-se do calor, da decoração antiquada do apartamento e do facto da piscina não ter camas flutuantes. Ah, sério? Ainda teve a lata de perguntar na recepção se podiam melhorar a experiência dela porque era influencer. Tem 800 seguidores.
Tentei manter a cordialidade. Ficar de parte. Mas a forma como os meus pais agiam? Como se tudo o que ela fazia fosse engraçado e adorável. Dava-me vontade de gritar. Se eu tivesse falado com a equipa do hotel como ela falava, malcriada com os empregados, rude com desconhecidos, a fazer uma cena porque o mojito tinha hortelã errada, já me tinham posto fora de casa. O verdadeiro caos começou no terceiro dia. Estávamos a almoçar no bar da piscina. Mal tinha tocado na minha tosta de frango quando 2 funcionários do resort se aproximaram e pediram para falar com alguém do nosso grupo. Todos ficamos confusos. Um deles dirigiu-se a Kátia, com um tom discreto, e perguntou se podiam falar com ela em privado. Os meus pais ficaram logo na defensiva. Há algum problema? Perguntou o meu pai. Os funcionários estavam claramente desconfortáveis, mas acabaram por explicar: recebemos uma queixa de uma das lojas do resort. Houve um incidente de segurança envolvendo a sua filha. Gostaríamos de resolver isto com discrição. A cara da Kátia ficou branca como a cal. Por um segundo, parecia um animal encurralado. Depois recompôs-se, rápido. Isto é uma piada, certo? Que loja? Nem sequer fui às compras hoje. Mentira. Eu tinha a visto voltar da loja de lembranças nem 10 minutos antes, com um saco na mão que não tinha levado quando saímos do quarto. Os funcionários insistiam que queriam apenas esclarecer a situação. A Kátia negava tudo, desviava, fazia-se de vítima, o teatrinho todo. A minha mãe começou a repreender os empregados, a perguntar se aquilo era algum tipo de discriminação. Sim, aparentemente, se usares sandálias de marca não podes roubar. E então aconteceu o que ninguém esperava. Chegou um agente da GNR. Discreto, profissional. Mas não se deixou levar pelas lágrimas de crocodilo da Kátia. Aparentemente, havia imagens da câmara de vigilância onde se via ela meter 2 frascos de perfume caros dentro do saco e a sair da loja sem pagar. A minha irmã perdeu a cabeça. Começou a gritar que a loja estava a mentir, que aquilo era uma armadilha, que alguém tinha colocado os frascos no saco dela, e quando ofereceram verificar a mala, atirou-a contra a parede e berrou que estava a ser vítima de assédio. O agente nem pestanejou. Leu-lhe os direitos com calma e algemou-a ali mesmo, no átrio exterior do resort, à frente de dezenas de hóspedes. Nunca me vou esquecer do som da minha mãe a chorar e a implorar para, por favor, deixarem-na ir, enquanto a Kátia gritava que estava a ser perseguida e que sabia muito bem os seus direitos. O meu pai ficou parado, pálido, calado, humilhado. E eu? Eu não disse uma palavra. Fiquei só a assistir como se fosse um filme que já sabia de cor. E o que senti foi alívio. Ver a Kátia sair dali algemada devia ter sido choque de realidade. Mas, para os meus pais, foi mais como um colapso emocional. A minha mãe chorava como se tivesse perdido um braço. E o meu pai? Depois de anos a fingir que estava sempre tudo bem, desatou aos gritos, com os agentes, com os funcionários do hotel, e comigo. Sim. Comigo. Virou-se para mim, no meio daquele caos todo no átrio, e disse: E tu ficas só aí parado? Não vais fazer nada? Olhei-o nos olhos e respondi: Fizeste a tua escolha quando me deixaste para trás em Cancún. Depois virei costas e fui embora. Eles passaram as horas seguintes na esquadra local, a tentar resolver a situação. Eu fiquei no resort, pedi serviço de quartos, e pela primeira vez em dias, tive uma noite tranquila. Foi surreal. Enquanto os meus pais imploravam as autoridades para não apresentarem queixa, eu estava a comer camarões grelhados e a ver Netflix. Na manhã seguinte, voltaram exaustos, queimados do sol e emocionalmente de rastos. A Kátia não vinha com eles. Aparentemente, tinha um registro anterior de que os meus pais não sabiam, por furto numa loja de roupa perto da universidade, no ano anterior. Ela disse que tinha sido um mal-entendido, e eles acreditaram. Soa familiar? Desta vez, o resort e a loja apresentaram queixa formal, e ela passou a noite numa cela de detenção. A audiência ficou marcada para a semana seguinte. A minha mãe parecia ter envelhecido 10 anos em apenas um dia.
O meu pai mal abriu a boca. E, pela primeira vez, não a defenderam. Não inventaram desculpas. Não disseram que ela estava só estressada. Acho que, finalmente, perceberam que a filha que sempre idolatraram não era incompreendida nem vítima. Era apenas egoísta, mimada e completamente irresponsável. Não me gabei. Nem foi preciso. Ver a realidade cair-lhes em cima como um caminhão já foi suficiente. Tentaram salvar o resto das férias. Ficamos mais 2 dias, mas parecia que estávamos num hotel fantasma. Ninguém falava. Cada refeição era em silêncio. E a Kátia? Ligou uma vez a minha mãe, desde a prisão preventiva, para lhe gritar por não fazer o suficiente para proteger. Esse foi o golpe final. A minha mãe desfez-se depois dessa chamada. A sério. Chorava na varanda à meia-noite, a sussurrar. Onde foi que falhamos? E eu só conseguia pensar. Talvez quando deixaram o vosso outro filho para trás. Quando voltamos da viagem, parecia que alguém tinha arrancado a máscara da nossa família, e, de repente, ninguém sabia como se comportar. A Kátia continuava detida, à espera da audiência. Os meus pais tentaram manter tudo em segredo, mas a fofoca espalhou-se depressa. Aparentemente, alguns hóspedes no resort filmaram parte do colapso no átrio. Um dos vídeos até foi parar ao TikTok. Vi os comentários. Menina mimada finalmente apanha o que merece. Pais agir como se ela fosse a vítima. Clássico. Não mostrei o vídeo aos meus pais. Nem foi preciso. Uma semana depois de voltarmos, convidaram-me para jantar, só eu, sem a Kátia. Soava emboscada. Mal entrei, a minha mãe já tinha os olhos marejados. O meu pai parecia exausto, mais velho do que me lembrava. O silêncio era estranho até que, finalmente, a minha mãe disse: precisamos de conversar. Não pediram desculpa logo de início. Vieram primeiro as justificações do costume. Não queríamos excluir-te. Achamos que estavas ocupado com o trabalho. A Kátia estava a passar uma fase complicada. Fiquei sentado, a ouvir aquilo tudo a passar-me ao lado. Depois fiz apenas uma pergunta. Por que é que o conforto dela foi sempre mais importante do que a minha existência? Ficaram calados. Pela primeira vez, deitei cá para fora tudo que tinha engolido durante anos. Todos os momentos em que me ignoraram, cada vez que recompensavam a Kátia por fazer o mínimo, todas as vezes em que me pediram para ser o mais maduro enquanto ela fazia birras e culpava o mundo. Contei-lhes como chorei quando vi aquelas fotos das férias. Como cheguei a pensar que o problema era meu, por nunca ser suficiente. A minha mãe desfez-se em lágrimas. O meu pai parecia que tinha levado um murro no estômago. E, pela primeira vez na vida, não tentaram justificar-se. Só ouviram. E depois veio a parte mais inesperada. Queremos tentar fazer as pazes, disse o meu pai, num tom baixo. Sabemos que falhamos contigo. Ofereceram ajuda com o que fosse, financeira, emocional, até com terapia. Não disse que sim. Nem disse que não. Limitei-me a responder. Vai ser preciso mais do que uns jantares e promessas. Entretanto, a Kátia ligou-me da prisão. 2 vezes. A primeira, ignorei. A segunda, a curiosidade falou mais alto. Começou logo com o discurso de coitadinha, que o resort lhe armou uma cilada, que o sistema judicial está manipulado, que os nossos pais a abandonaram. Deixei-a falar durante 2 minutos, depois perguntei. Quando foi a última vez que assumiste responsabilidade por alguma coisa? Ficou em silêncio. Depois chamou-me de santinho convencido e desligou. Desde então, nunca mais tive notícias dela. E para ser sincero, não tenho saudades nenhumas. Depois daquela chamada com a Kátia, algo em mim se solidificou. Não por rancor ou vingança, foi mais como um clique silencioso, como fechar uma porta que já devia ter sido trancada há anos. Deixei de esperar por uma versão dela que nunca existiu. A irmã incompreendida. A rapariga marcada pelo passado com quem todos andavam em bicos de pés. Não.
O que ela é, o que sempre foi, é alguém habituada a que o mundo se dobre à sua vontade. E quando isso não acontece, ela acende o fósforo e afasta-se do incêndio. A audiência chegou e passou. Fez um acordo com o tribunal, pena suspensa, multa, e foi banida para sempre daquela cadeia de resorts. Os meus pais continuaram a tentar proteger a imagem dela, a dizer aos familiares que foi um engano ou um mal-entendido. Mas comigo? Já não. A parede entre nós finalmente rachou, e, pela primeira vez, não tentaram tapar as fissuras com papel de parede. Começaram a fazer pequenos gestos. Convidavam-me para jantar, perguntavam sobre o meu trabalho, ouviam realmente. O meu pai até foi a uma apresentação de freelancers onde eu participei. Ficou lá ao fundo a aplaudir, como um pai orgulhoso de um filme. E não vou mentir, soube bem. Mas o perdão? Esse caminho é mais longo. Perguntaram-me se, um dia, eu estaria disposto a sentar-me com a Kátia para reconstruir a família. Disse que não. Não agora. Talvez nunca. Respondi. Reconstruir implica que ambos queiram reparar os estragos. Ela nem sequer reconhece que os causou. E é isso, já não estou zangado. Estou farto de gastar energia a magoar-me por causa de pessoas que só sabem tirar. Comecei terapia. Não por eles, por mim. Para desfazer anos de culpa enraizada. Para deixar de duvidar do meu valor só porque os meus pais nunca o souberam ver. E aos poucos, estou a conseguir. Na semana passada, marquei as minhas próprias férias. Viagem a solo. Só eu, uma casinha nas montanhas, sem dramas, sem gritos, sem fingimentos. Não pedi permissão a ninguém. Não alinhei com nenhuma agenda familiar. E quando vi o nascer do sol naquela primeira manhã, com uma chávena de café na mão, percebi uma coisa. Às vezes, não recebemos o pedido de desculpas que merecemos. Às vezes, quem nos magoou nunca vai mudar. Mas nós podemos. E isso, já é suficiente.